Olá pessoal, hoje nós iremos fazer um tutorial completo desde a modelagem de uma peça, nesse caso essa bucha, até o detalhamento. E o mais bacana aqui, que eu estarei trazendo para vocês, é que a gente está aplicando ali tolerâncias geométricas no desenho, tá? Então vocês vão ver como aplicar isso, utilizando aqui como referência esse desenho. Então se você é totalmente novo no FreeCAD, esse é um vídeo bem interessante para você entender como modelar. E se você já tem conhecimento, você vai entender ali como fazer o detalhamento, e como utilizar certas ferramentas, até aplicando ali tolerâncias geométricas dentro do FreeCAD, tudo bem? Bom, antes da gente dar continuidade, eu gostaria de trazer um recado para vocês, que é sobre o curso de FreeCAD na prática. Se você deseja se tornar especialista no FreeCAD, conhecendo ali as ferramentas mais utilizadas para projetos mecânicos, vou deixar na descrição ali o curso de FreeCAD na prática para vocês conferirem. E um segundo recado, é sobre o QCAD, tá? Eu tenho um curso relacionado ao QCAD, que é voltado para detalhamento na parte de projetos 2D, uma alternativa ali ao AutoCAD, uma alternativa gratuita, que também é bem interessante, um software totalmente open source, então se você trabalha ali com corte e dobra, quer detalhar grandes projetos dentro de um software 2D, ou até mesmo para quem trabalha com arquitetura ou a parte civil, a parte de plantas, esse curso aqui, na descrição, pode atendê-lo muito bem, tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá, dando início aqui, a gente tem bastante coisa para dar uma olhada, então eu vou fechar, tá? Eu vou fechar tanto esse desenho da bucha, quanto o detalhamento, para a gente começar do zero. Fechando aqui, não vou salvar. E agora, com o FreeCAD aqui, eu estou utilizando aqui o FreeCAD 1.0, eu vou vir aqui em criar novo arquivo. Então notem que ele criou para a gente aqui um arquivo novo para a gente conseguir trabalhar, fazer toda a parte de modelagem e detalhamento. Lembrando, tá, a gente sempre inicia pelo modelo 3D, não tem como você detalhar sem ter o modelo 3D. Então já aqui na parte de, já com o arquivo aberto, vamos vir aqui em parte design, tá? Então vou clicar aqui em parte design. Dentro de parte design, nós conseguimos enxergar aqui que ele mudou as ferramentas aqui acima para a gente utilizar. Então, aqui dentro dessa bancada, eu vou vir aqui em criar novo arquivo e vou selecionar aqui o plano YZ. Então, nós estamos trabalhando agora aqui no plano YZ. Vou pegar aqui a ferramenta linha, uma observação aqui, se você é novo, quando você clica para criar um novo esboço, ele leva para a bancada Sketcher, que é onde a gente faz a parte de detalhamento, tudo bem? Então, vamos vir aqui na ferramenta polilinha, clicamos na ferramenta polilinha, vamos selecionar esse ponto, arrastar aqui horizontalmente, vamos clicar aqui na vertical agora, horizontal, vamos subir na vertical, horizontal, vertical, horizontal aqui e vamos fechar o esboço. Agora o esboço está fechado. Depois disso, a gente precisa colocar as dimensões para fixar, para restringir totalmente o nosso esboço. Como que a gente vai fazer isso? Vamos vir aqui na ferramenta dimensão. Então clicamos aqui na ferramenta dimensão para a gente começar a aplicar todas as dimensões relacionadas a esse esboço. Vou começar aqui por essa linha, clico nessa linha e vou arrastar aqui para baixo e vou dizer que ele tem 30 milímetros. Agora vou clicar nesse pontinho. Notem que quando a gente clica num ponto, ele sempre vai referenciar em relação ao ponto de origem, tá? Então é bem mais fácil para você cotar do que você ficar selecionando aqui e aqui quando você sabe que a referência final vai ser o ponto de origem. Então cliquei no ponto, vou trazer aqui o cursor verticalmente, descendo aqui nessa região, e vou dizer que ele tem 45 milímetros. Pronto, agora vou pegar aqui essa linha superior, vou clicar nela e vou dizer que ela tem 20 milímetros. Agora a gente vai começar a detalhar aqui a parte das dimensões, ou melhor, dos diâmetros que tem, que essa peça aqui vai ser uma peça revolucionada. Então, eu vou clicar nesse ponto e vou arrastar horizontalmente. Vou clicar até aqui, mais ou menos, e vou dizer que ele tem 10 milímetros. Agora, eu vou pegar esse outro ponto e vou arrastar para cá e vou dizer que ele tem 18 milímetros. Vou pegar esse ponto externo, clico nele, arrasto aqui na horizontal, e vou dizer que ele tem 35 milímetros. Agora o próximo ponto que nós vamos pegar é esse aqui. Clico nele, vou arrastar para cá e vou dizer que ele tem
18 milímetros. Então notem que agora o esboço ficou totalmente verde, né? E o que isso significa? Quer dizer que o esboço está totalmente definido e ele já está travado, não há nenhuma cota aberta dentro do esboço. Então posso clicar em fechar, ele está aqui no esboço aberto, e agora quando a gente clica em fechar, a gente vem para a parte design, que é onde a gente aplica o recurso aqui para gerar o modelo 3D. Então, nesse caso, vamos selecionar a opção Revolução, então clico aqui em Revolução, notem que ele já gera um esboço revolucionado para a gente, mas para esse caso não é a posição que a gente vai utilizar, tá? Então eu vou vir aqui na janela à esquerda, no eixo de seleção, clico nele e vou colocar selecionar referência. Então aqui, se a gente olhar o esboço, eu quero que ele rotacione, né, que ele revolucione em relação ao eixo Y. Então eu clico em cima do eixo Y. Lembrando que aqui, né, tem que estar 360 graus. Então clico aqui, ele acertou agora, né, qual que é o eixo de referência, né, ele gerou aqui para a gente uma bucha, né, revolucionada no eixo correto. Posso clicar em OK. Pronto, já basicamente geramos aqui, né, o esboço, o modelo 3D da bucha. E agora vamos colocar aqui os furos, tá, de entrada de parafuso. Então eu vou selecionar essa face e vou vir aqui em criar novo esboço. Agora estamos trabalhando aqui, né, criando novo esboço. Vou pegar a relação vou pegar esse ponto como referência. Então eu clico aqui, vou pegar esse ponto, né, lembrando, tá, que eu vou passar o cursor aqui em relação ao eixo Z, a gente olhar aqui nos eixos aqui embaixo, e ele tem que estar sobre esse ponto aqui para ficar tangente. Então clico nele e vou arrastar. Vou falar que ele tem aqui, né, nessa caixinha que abriu, que ele tem 6 milímetros. Então deixo aqui ele com 6 milímetros e agora vou colocar a dimensão, né, em relação ao ponto de origem. Então clico em dimensão, clico nesse ponto e vou arrastar para cá. E vou dizer que ele tem 26 milímetros, tudo bem? Pronto, fechamos essa parte e posso clicar em fechar. Então notem que ele gerou aqui para a gente. Agora a próxima ferramenta que a gente vai utilizar, haveria duas possibilidades, né? A gente utilizar a ferramenta de pocket ou a de furo. É melhor a de furo porque ela já gera em relação a tipos, né? Por exemplo, furos roscados, né? Ou para entrada de parafuso. Então clico aqui no esboço, venho na ferramenta, clico nela e notem que ele já fez aqui uma furação para a gente e à esquerda ele abriu uma janelinha com várias opções, tá? Nesse caso a gente vai fazer um furo para a entrada de parafuso, né? Com cabeça, com um parafuso Allen. Então eu vou vir aqui no perfil, vou colocar isométrico regular e aqui no tamanho, tá? Eu vou colocar tamanho M6, que é o que a gente vai utilizar, M6, nota que ele fez um furo M6, mas nesse caso, né, não é um furo passante, eu quero que ele faça um furo para a entrada de parafuso com cabeça Allen. Eu vou descer aqui nas opções, né, de tipo de furo aqui abaixo e notem que ele está como none, vamos clicar nele e vamos colocar count and bore, tá? Que significa que é para parafuso com cabeça. Então eu clico aqui, notem que ele já gera aqui pra gente, tá, pessoal? Então ele já faz automático em relação à norma, né, ao perfil ISO aqui. Então como a gente está usando um parafuso M6, ele já gera pra gente aqui um diâmetro e a profundidade para um parafuso Allen M6, tá? Então aqui a gente não precisa mexer mais nada, ele já está totalmente definido. Posso clicar em OK. Pronto. Agora, o próximo passo, né, eu quero que essa bucha tenha 3 pontos de fixação, tá? A gente vai colocar 3 parafusos aqui. Eu vou clicar aqui na ferramenta, clico aqui no perfil, e ele vai gerar aqui pra gente. Ele criou aqui, né, 2 furações em relação ao eixo Y. Então aqui a gente não vai precisar mexer nada, mas se ele estivesse incorreto, bastava a gente selecionar a referência e selecionar o eixo Y para ele fazer o padrão polar em relação a essa face. Mas aqui a gente quer 3 pontos de fixação. Então aqui nessa janela, a gente não vai mexer em nada aqui, vamos mexer somente na ocorrência, tá? Então ele vai fazer 3 furos, vamos colocar na ocorrência 3, em relação a 360 graus. Então pronto, ele fez aqui 3 furos distantes, né? Respeitando aqui as furações, né? Então a gente pode clicar em OK. Então aqui a gente finalizou a parte do 3D, tá? Então agora a gente precisa fazer o detalhamento. Quero detalhar essa peça e enviar ela para produção. Como que a gente vai fazer? No FreeCAD a gente tem, né, uma bancada dedicada para detalhamento, que é o que a gente vai verificar agora, tudo bem? Então vou vir aqui nas bancadas, descendo aqui abaixo vou selecionar a ferramenta TechDraw.
Quando a gente clica nela, ela muda para a gente nas ferramentas relacionadas a essa bancada. E primeira coisa que a gente tem que fazer depois de selecionar a bancada TechDraw é a folha de detalhamento, tá? Então a gente pode colocar uma folha automática aqui, né? Ou a gente pode selecionar qual folha a gente quer. Então vou clicar aqui em inserir uma página usando um template. O FreeCAD ele já tem aqui vários templates pré-definidos, você pode criar o seu, mas a gente vai utilizar aqui um pré-definido pelo próprio FreeCAD. E nesse caso eu vou pegar aqui um A3, esse ISO 5457 avançado. Clique em abrir, então ele já abre para a gente um template. E é aqui que a gente vai inserir, né, o nosso desenho, tudo bem? Então, com a folha já aberta aqui dentro do FreeCAD, precisamos inserir as vistas. Como que a gente vai inserir a vista? Vou vir aqui no modelo, vou clicar 2 vezes sobre ele para selecionar ele totalmente e vamos voltar aqui na página. Aqui na página a gente tem a opção aqui de inserir uma vista. Clicamos em inserir uma vista, notem que ele já insere automático. Então ele já insere para a gente aqui a vista frontal. Por que que essa é a vista frontal, né? Vou clicar em OK e vou voltar. Se a gente olhar aqui, né, no navegador, no cubo de orientação, se a gente vir aqui em frontal, é essa a posição frontal do nosso desenho. Então ele já entende que essa é a posição frontal e é a posição que ele traz aqui para a gente. Como essa é uma peça cilíndrica, com 2 vistas, a gente já consegue detalhar todas as informações, tá? Como ele tem detalhes internos, nós vamos detalhar aqui essa vista e uma vista em corte, tudo bem? Então, a gente trouxe aqui a vista frontal e agora a gente vai trazer a vista em corte. Como que a gente faz isso? Clico aqui na vista e vamos ver aqui na opção aqui, ó, de fazer uma vista por seção. Então, clico aqui, ele vai abrir essa janela à esquerda. A primeira coisa que ele vai pedir para a gente qual que é a posição de corte. Vou inserir aqui para o lado esquerdo. Aí aqui em cima ele abre qual que é o tipo de identificador. Vou colocar aqui um identificador X, por exemplo. Vou colocar X maiúsculo. O tipo de escala vou colocar em relacionado à página para ficar igual do desenho. E aqui embaixo a gente consegue ter uma vista, né, antes de selecionar em OK. Então clico aqui em atualizar vista e ele já traz aqui para a gente. Eu já até consigo posicioná-la. Então, a gente já conseguiu trazer a vista em corte. Vou vir aqui em cima e clicar em OK. E agora, né, antes da gente começar a aplicar aqui todas as cotas, vamos incluir aqui as linhas de centro. Então, para incluir a linha de centro aqui, eu vou clicar nessas 2 linhas, com Ctrl pressionado, vou vir aqui nas opções e adicionar uma linha de centro em relação a 2 linhas. Clico. Notem que ele já trouxe aqui para a gente, né? Se a gente precisar estender isso aqui, a gente vai vir nessas opções e colocar aqui, ó, em estender. Então, ou melhor, aqui a gente está colocando para um lado ou para o outro, né? Tem que ser aqui embaixo, é estender a linha. Então vamos estender ela. Notem que ele estendeu, mas sempre em relação a esse centro, então vamos trazer horizontalmente, né, nessa posição aqui, ó, para o outro lado, para inclinar todo esse ponto aqui. Pronto. Incluímos aqui, nesse ponto, agora clicamos em OK. Vamos fazer a mesma coisa desse outro lado. Clico nessa linha, Ctrl pressionado essa outra linha e clicar na ferramenta. Ele gerou aqui pra gente, mesma coisa, eu posso estender um pouquinho ela, então vamos estender. E agora vou clicar em OK. Próximo passo é colocar a marca de centro nessa vista. Então seleciono essa linha e venho aqui em incluir linha de centro. Clico nele, pronto, ele já gerou aqui pra gente certinho. Agora podemos começar a parte de incluir todas as cotas, tá? Começando aqui pela vista base, pela vista frontal. Eu vou selecionar o ponto central, ontem que a gente conseguiu pegar o ponto central, Ctrl pressionado esse ponto, e agora eu vou vir aqui na ferramenta adicionar uma linha, tá? Uma linha cosmética. Clico nela, ele vai gerar isso aqui pra gente, e eu vou clicar em OK. Ontem que ele já traçou aqui pra gente. Mesma coisa, esse ponto, esse outro ponto com Ctrl pressionado, e adicionar linha cosmética. Clique em OK novamente, e clicamos esse ponto aqui. Por quê? Porque a gente vai colocar aqui a relação de ângulo desses furos, tá? Então, vou selecionar agora essa linha com essa outra linha e vou vir aqui em aplicar dimensão. Notem que ele traçou aqui uma cota de 60, mas não é o que a gente precisa, né? Como são 3 furos e são equidistantes, tem que ser 120 graus em relação a eles. Para a gente conseguir traçar essa dimensão corretamente, eu vou pegar esse ponto central, com o Ctrl pressionado, esse outro ponto central, e utilizar a ferramenta adicionar uma linha através de 2 pontos. Então, clico nele, ele vai abrir essa janela, vamos clicar em OK novamente, e agora ele traça ali, né, ali no meio,
essa outra linha que a gente precisa. Agora eu posso vir na ferramenta Dimensão, clico nessa linha com essa outra linha e conseguimos trazer aqui 120 graus. Clico nesse ponto. Agora o próximo passo vai ser dar 2 cliques sobre a dimensão. Ele vai abrir essa janela com várias informações, como a ideia é fazer com que esses 3 furos tenham uma tolerância geométrica de posição, né? Essa é tanto o ângulo entre eles quanto a distância em diâmetro em relação aos 3 furos vai ser uma cota básica, tá? E para a gente incluir isso aqui no FreeCAD, basta selecionar essa opção. Como vai ser aqui 3 furos, tá? Dentro aqui de Formatting, aqui dentro dessa parte, na primeira linha eu vou colocar 3 vezes. Então eu estou indicando aqui que são 3 ângulos, né, equidistância, né? 3 vezes 120 graus, nesses 3 pontos. Tudo bem? Agora a gente precisa colocar qual que é o diâmetro em relação desses 3 furos. A gente vai vir aqui e utilizar essa ferramenta. Então a gente vai vir aqui, ponto central, esse outro ponto e clicamos na ferramenta. Pronto, ele já gera para a gente a referência. Agora eu vou vir aqui, aplicar dimensão, clico nessa linha e vou arrastar para cá. Então ele tem aqui 52 milímetros, vou dar 2 cliques, posso referenciar, né, colocar alinhada ao eixo horizontalmente aqui, vindo na opção de estilo de desenho, vou colocar ISO referenciado. Pronto. Além disso, vou subir aqui em cima e colocar que ele é uma cota básica. Então, essa vista a gente terminou, tá? Todas as outras cotas vai ser em relação à vista por seção aqui. Então, agora a gente vai vir trabalhar nela. Para a gente começar a trabalhar nela, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar as cotas de diâmetros. Então, vou vir aqui inserir uma dimensão, esse ponto com esse, e vou arrastar. A primeira coisa que a gente pode ver aqui, né, é que ele não trouxe o prefixo de diâmetro, porque aqui a gente está pegando cotas de distância, tá? A gente vai precisar inserir isso manualmente, mas é extremamente simples. Vou pegar agora esse outro ponto com esse e vou arrastar até aqui. Agora pego esse e arrastar para a direita, esse outro ponto com esse e arrastar aqui para a direita. Então a gente já cotou, né, todos os diâmetros. Agora eu vou dar um ESC para sair da ferramenta, selecionar todas as cotas com Ctrl pressionado e vim aqui em adicionar um prefixo. Clico nele e ele já gera aqui para a gente, né, ele adiciona o prefixo de diâmetro. Outra coisa que a gente vai fazer é incluir as tolerâncias lineares, tá, dessas cotas, que as cotas que vão ter aqui. Então nesse caso essa tem, vou dar 2 cliques e vamos falar que a cota linear dela, né, que a tolerância dela é de 0,15. Então aqui dentro dessa janela, né, em Over Tolerance, se a gente deixar ele ticado aqui, ele vai ser simétrico, tá? Então vai ser para cima e para baixo. Clique em OK. E nessa outra cota também, dou 2 cliques. Vou colocar aqui que ela tem uma cota simétrica de 0,1. Clique em OK. Essa de 20 também vai ter, dou 2 cliques. Aqui dentro ele vai ter 0,1. E essa outra cota aqui, né, que seria uma cota aqui de tolerância de eixo e furo, eu vou selecionar ela e vamos selecionar essa ferramenta aqui, ó, que é adicionar tolerância de eixo e furo. Clico nele, ele vai abrir essa janela, né? Ela segue a norma ISO 286 e aqui ele está perguntando do que a gente está falando. Estamos falando de um eixo ou de um furo. Nesse caso, tá? É um diâmetro de eixo, então a gente vai deixar marcado aqui como shaft. E o tipo, né? A tolerância dele, eu vou colocar que ele é um H7. Tô colocando aqui um H7, clicando em OK. Olha que legal, ele já dá pra gente aqui, né? Em relação a um furo de 36, para um H7, ele já fala que, olha, a tolerância tem que ser 0, né, para cima, né? E menos 0,025 para ter essa tolerância H7. Então ele já traz pra gente, sem a gente precisar ficar calculando aqui. Eu vou deixar ele aqui nessa parte, ou melhor, eu vou puxar ele aqui para baixo, como ele está bem grande, né? Ele vai ficar ocupando toda essa região. Vou deixar ele posicionado nessa forma aqui. Agora, vou traçar aqui as cotas lineares, né, em relação a essa região. Vou pegar a ferramenta de dimensão e vou selecionar essa linha com essa linha. Nota que ele trouxe errado, tá? Então eu vou dar um ESC e vou pegar por pontos. Então, clico em dimensão, esse ponto com esse e vou arrastar aqui para cima. Agora eu vou pegar essa cota aqui, então vou já clicar direto nessa linha e vou trazer ele aqui
deixa eu puxar um pouquinho, trazer ele aqui com 20 milímetros, né, que é o que ele está pedindo aqui. Vamos aproveitar para cotar essas cotas lineares internas, então vou pegar essa linha aqui e vou trazer para cá com 15 milímetros e essa outra. Clico nele e vou trazer para cá com 30 milímetros. Vamos cotar também os furos aqui do parafuso, então clico nele e vou trazer ele para cá. Ele vai ter aqui 6,4 e esse outro, vamos trazer ele aqui para cá também. Ele vai ter 18,6. Então, deixa eu puxar aqui, vou dar um ESC, arrastar um pouquinho mais essas cotas aqui para cima. E vou arrastar esses daqui um pouquinho mais também, né, para conseguir enxergar de onde ele está pegando todas as cotas. Então, a gente cotou essa região. Agora, vamos aproveitar para colocar as cotas de diâmetro dos furos do parafuso. Então, eu vou colocar aqui, utilizar a ferramenta dimensão. Esse ponto com esse, vou trazer, clicar novamente, com esse eu vou trazer ele para cá, ele tem 11 milímetros, e esse outro ponto com esse, ele tem 6,6 milímetros. Trouxemos aqui os dois pontos, lembrando que como são 3 furos, tá? Então a gente vai ter que dar 2 cliques, e vou colocar aqui 3 vezes, para indicar que são 3 furos. Aqui também. Deixa eu dar um OK, dou 2 cliques, entro aqui em Formatting, vou colocar 3 vezes. Aqui também, dou 2 cliques novamente e vamos colocar 3 vezes. E nesse último, dou 2 cliques e vou colocar 3 vezes. Pronto, colocamos aqui, né, identificamos todos esses pontos. A gente pode novamente rearranjar aqui, colocar eles nas posições, vou arrastar ele aqui para cima. Nesse ponto, esse ponto e aqui vou deixar ele assim, deixa eu puxar mais para cá e essa cota um pouquinho mais para cá. Pronto, a gente colocou as cotas, há algumas cotas aqui que tem tolerância dimensional, né, linear, então eu vou colocar aqui nessa aqui, dou 2 cliques, como ele é uma distância aqui dessa cota aqui, ele é um eixo H7, então aqui ele vai ter, né, ele vai ser simétrico, mais ou menos 0,5. É uma cota linear importante. Então vou trazer ele para cá e vou deixar ele nessa posição. Deixa eu jogar ele assim. Uma outra aqui que a gente vai precisar colocar, deixa eu dar uma olhada, é nesse ponto, nas cotas lineares de profundidade a gente não vai precisar. Então eu vou deixar nesse formato aqui com essas cotas lineares que a gente aplicou. Agora a gente precisa inserir as tolerâncias geométricas. Como que a gente vai inserir tolerância geométrica no FreeCAD aqui? Então, vamos começar aqui. Quem que vai ser o nosso datum, né? Qual que é a tolerância, qual que é a geometria mais importante aqui nessa bucha, tá? Nesse caso aqui eu vou julgar que é esse diâmetro interno. Então, eu vou colocar o datum de referência, né? O datum A nesse diâmetro interno. Então, vou trazer um pouquinho para cá, seleciono a cota e vou vir aqui na ferramenta de inserir balão. Então, clico em inserir um balão, vou vir aqui nesse ponto, tá? Clico nesse pontinho aqui e ele já vai inserir um balão para a gente. Vou posicionar ele aqui vertical, agora dou 2 cliques para acessar a ferramenta de balão. Vou colocar aqui que o texto dele é A, porque ele vai ser o A maiúsculo. E o tipo, né? O tipo da forma do balão vai ser retangular. Ou melhor, vai ser um quadrado. E além disso, o tipo, né, de seta vai ser de um triângulo, tá? Triângulo preenchido. Clique em OK. Pronto, ó, já definimos aqui o nosso datum. Eu vou selecionar essa cota, dou 2 cliques nela e vou inverter as setas, tá, da dimensão. Então, vou colocar aqui em Display Style e clico nele aqui para ele colocar como interno. Agora a gente consegue enxergar que o datum está sobre ele aqui, né, numa região que mostra que a referência é o eixo desse diâmetro de 20. Então, definimos nosso datum, agora a gente precisa colocar as outras tolerâncias geométricas que vai estar em relação a esse datum aqui. Começando aqui por essa cota aqui de 36. Então, novamente, clico nela, vou vir aqui em balão e vamos selecionar esse ponto aqui. Ó. Clico nele, vou trazer ele para cá. Dou 2 cliques.
Agora eu vou colocar o tipo, tá? Retangular. Tem que ser retangular para funcionar. Então coloco retangular, clique em OK. Novamente, seleciono o balão, vou vir aqui na ferramenta Inserir uma tolerância geométrica, clico. Quando a gente clica nele, ele vai abrir essa janela com várias opções, tá? E aqui é o formato, que é o texto de saída. Então eu vou deletar esse 2 que está aqui. Ele vai ser uma tolerância de concentricidade, então vou colocar aqui a tolerância de concentricidade. Deixa eu puxar, a gente consegue enxergar aqui embaixo. Vou colocar aqui uma barra horizontal. E agora, nos tipos de prefixo, ele vai ser um diâmetro. E nesse caso, ele vai ter 0,1. Mais uma vez, a barra vertical em relação a A. Então, eu coloco o número, coloco a letra A. Clique em OK. E ele já gera aqui ó, a tolerância geométrica, né, em relação a esse ponto. Vou arrastar para cá para deixar ele na horizontal e vou acertar esse pontinho aqui. Mais uma vez eu vou clicar nele, dar 2 cliques e vou inverter a seta. Fica interna. Pronto, agora a gente conseguiu definir a tolerância geométrica nesse ponto aqui. Ó. Então, para o diâmetro de 36, ele tem uma tolerância de concentricidade de 0,1 em relação ao datum A. O próximo local aqui que é importante, né, ter a tolerância geométrica é esse outro furo aqui, tá, de 0,1. Então a gente vai seguir os mesmos processos. Clico nele, inserir no balão. Vou selecionar agora essa parte de baixo aqui e vou puxar ele aqui para cá, para essa região aqui, na vertical. 2 cliques. Vou colocar aqui o tipo retangular. Agora vou vir aqui em inserir uma tolerância geométrica. Vou descer aqui embaixo, vou apagar esse formato e vou colocar aqui concentricidade, cadê o símbolo de concentricidade, barra vertical para dividir, o prefixo de diâmetro e aqui ele vai ser 0,2. Mais uma barra vertical em relação a A. Então clique em OK e ele já definiu aqui para a gente, tá? Que essa cota, né, essa região, essa geometria em relação ao datum A, ele tem que ter aqui uma tolerância de concentricidade de 0,2. Então definimos esses 2 pontos e agora aqui para finalizar essa parte de tolerância geométrica, vamos colocar as posições desses furos, tá? Então como a gente vai fazer isso? A gente vai colocar uma tolerância geométrica nesse furo aqui e nesse outro aqui. Então, para esse furo, deixa eu colocar ele para cá. Vou trazer um pouquinho para cá. Vou dar 2 cliques, ou melhor, vou selecionar ele, clico no balão, vou selecionar esse ponto aqui e vou trazer ele para cá. Trazer ele nesse lado aqui. Vou dar 2 cliques, clico aqui na opção de forma e vou colocar retangular. Então aqui é sempre um padrão. Clique em OK, inserir, vou vir aqui na barrinha, vou apagar o número 4 e colocar agora uma tolerância de posição, barra vertical, aí aqui vai ser diâmetro, de 0,1 barra vertical em relação a A. Clique em OK. Trouxe aqui pra gente, eu vou posicioná-lo. Pronto, posicionamos nessa região. E agora falta desse outro lado. Para cá, vou dar 2 cliques e vou colocar ele alinhado com o eixo horizontal. Então vou vir aqui, Draw Style, colocar referenciado. Vou clicar em OK. E agora vou fazer a mesma coisa aqui, com ele selecionado. Vou vir aqui em inserir um balão. Desta vez eu não vou colocar uma linha, então vou clicar em um ponto qualquer. Dou 2 cliques. Ele vai ser um tipo retangular. E agora aqui ó, o tipo de seta eu vou arrancar. E o tipo de linha eu vou colocar falso, tá? Para ficar só o número. Clique em OK. Inserir. Vou vir aqui embaixo. Vou apagar o número 5. E vou colocar aqui posição, barra vertical. O prefixo de diâmetro. 0,1. Barra vertical novamente em relação a A. Clique em OK. E agora eu vou puxar ele aqui para cima e vou colocar ele aqui embaixo, tá? Que é para indicar que ele é em relação ao 6,6. Então, olha que interessante, a gente colocou todas as cotas, incluímos as tolerâncias geométricas, e um último ponto que é importante aqui, que eu vou inserir, é que como esse aqui é um diâmetro de eixo, tá? Ele vai montar em outra peça, o ideal é que tenha um rasguinho aqui de sangria, tá? Então, em vez de fazer isso no 3D, eu vou só inserir uma nota. Então, vou selecionar esse ponto, clico no balão, nota que ele já trouxe aqui para a gente, então eu vou arrastar aqui para baixo, mais ou menos aqui, dou 2 cliques,
e vou colocar no texto sangria e vou remover o balãozinho para indicar aqui que é uma notinha, tá? Então, colocamos aqui o ponto sangria nessa peça que a gente está indicando que é uma peça cilíndrica e posso clicar em OK. Uma última nota, né, que talvez seja importante colocar, é a questão de quebra de canto. Então eu vou vir aqui em inserir no texto, clico, e ele coloca um texto aqui para a gente, eu vou arrastar ele para cá, dou 2 cliques, dentro dessa janelinha aqui a gente vai apagar isso aqui e vamos colocar quebrar cantos 0,5 vezes 45 graus. Clique em OK. Ele colocou aqui pra gente. Se eu precisar aumentar o tamanho, eu vou colocar aqui ele com 10, por exemplo. Dentro dessa caixinha, né, texto size, eu vou colocar aqui 10. Então pronto, a gente incluiu aqui. Está bem visível. E agora, se a gente quiser ter uma vista melhor de como vai estar a peça, como vai estar o template, né, a folha de detalhamento, quando for enviada para produção, posso clicar com o botão direito e clicar aqui em Toggle Frames. Então a peça vai estar assim, né? Então essa vai ser o jeito que a peça vai estar, o PDF, né, impresso para produção. Clico com o botão direito, Toggle Frames novamente, e podemos alterar, né, essas informações que está aqui. Então eu vou colocar aqui, onde está essa linha azul aqui, né, abaixo aqui dos textos, significa que você pode editar. Então eu clico aqui em cima e vou colocar aqui um SAI 1045, por exemplo. O nome da peça, né, vou colocar bucha. Aqui eu vou deletar, vou deixar em branco. Tipo de documento, peça individual, vou colocar. Status, vou colocar para produção. O tipo de tolerância, ele está seguindo a ISO 2768, não vou alterar. Escala 1 para 1. Quem que criou? Aí eu coloco aqui, Fricadicas. Aprovado por Fricadicas. Drawing number, eu vou colocar aqui 7001. Linguagem, eu vou deixar em branco. A data de hoje, a revisão pode ser letra, né, ou número, depende de como você trabalha na sua empresa. E o departamento responsável, eu vou colocar engenharia de produto. Folha 1 para 1, né? Então só tem uma folha só, né, nesse caso. O diedro aqui, né, não vou mexer em nada. Então, nós finalizamos aqui. Se eu clicar com o botão direito novamente, Toggle Frames, nota que a gente não consegue ver qual que é a vista por seção. A gente colocou aqui, né, que é o X, mas aqui não tem. Então eu vou voltar, vou clicar aqui na vista por seção. Nessa janela aqui em Caption, nós vamos colocar aqui, ó, X-X. Posso clicar aqui fora. Agora, se eu apertar Toggle Frames e ocultar, ele vai indicar aqui pra gente, tá, que é a vista de seção desse corte XX, tudo bem? Então, pessoal, nós finalizamos nossa peça aqui. Então, foi bem interessante que a gente até acabou colocando tolerâncias geométricas, né? Talvez um outro ponto que seria interessante colocar, como esse aqui é uma tolerância de furo, é a questão de rugosidade nesse perfilzinho aqui. Então, por exemplo, se eu quiser incluir aqui um símbolo de rugosidade, posso clicar nele aqui e vir aqui na opção incluir no símbolo de rugosidade. Qual que é o tipo, né? Vou colocar aqui um tipo usinado, um RA de 1,6. Então, por exemplo, 1,6 aqui para um tipo de retífica normal. Então, ele insere aqui para a gente, posso colocar aqui nessa região, ele precisa ter, né, 1,6. Então, deixa eu ver qual que é o lado que eu posso colocar melhor. Vou indicar ele aqui. Então, novamente, Toggle Frames. E agora a gente tem esse desenho detalhado aqui com tolerâncias lineares, tolerâncias geométricas, simbologia, né, de rugosidade e a parte aqui de cota básica e tudo mais. Então é um desenho bem completo, tá? Bem bacana aqui. Então, né, esse foi um vídeo extremamente completo, tá, pessoal? Até principalmente nessa parte de detalhamento. Espero que vocês tenham gostado. Isso ajude vocês aí no projeto que vocês estejam trabalhando ou queira começar a trabalhar. E para finalizar, né, um último recado aqui, né, é que se você é novo no canal, né, ou já acompanha e não é inscrito, peço que se inscreva e lembre-se de curtir, né, compartilhar, comentar também, né, que isso ajuda com que o vídeo chegue para mais pessoas e que o canal cresça mais para mais pessoas conseguirem utilizar o FreeCAD como uma ferramenta
profissional, tudo bem? Bom, pessoal, para essa aula é só isso. Valeu, falou e até mais.